Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos finalmente terminar a leitura, que eu não terminei, não consegui terminar, a leitura de A Casa dos Espíritos. Realmente o final é de mal a pior, como dizem, né? Então aqui tudo se precipita, né? O final é vertiginoso, porque nós temos então aquele candidato que foi várias vezes candidato, chegou à presidência, né? Então finalmente o candidato agora é o presidente, né? Não tem o nome, a gente sabe quem é, né? No caso é o Salvador Allende, do Chile, e ele vai se tornar presidente então na campanha de 1970, então uma frente de esquerda, né, vai conseguir, ou seja, vários partidos de esquerda, né, uma frente de várias esquerdas, né, vão chegar ao poder. Inclusive parte da esquerda não acha que vai dar certo, né, que é o Miguel, né, lembra que o Miguel vai ter um reencontro aqui da Alba e o Miguel que é o irmão da Amanda, né, que foi encontrada doente lá pelo Jaime, que é o doutor da família, né? Vejam aí que a gente, né, o andamento da história, que é muito mais denso e complicado que o filme. Quem viu o filme viu um resumo, né? A gente acha que o filme reduz os personagens, né? Muda a ordem de algumas coisas, confunde muita coisa que aconteceu com a Alba, com a Blanca, né? Então, quem viu o filme, muita gente não leu o livro por causa do filme, então o livro é outra coisa, né? O filme é uma adaptação. Muito bem. Então acontece isso, né, o Miguel ele acha que não vai dar certo essa vida democrática do socialismo, né, ele é um revolucionário, então ele acha que só pela força, né, mas a gente vai ver que é complicado, né, porque mesmo pela democracia as classes dominantes não aceitam, né, então começa um processo de sabotagem, greve de caminhoneiros, né, muito dinheiro para comprar armamentos vindo do exterior, né, agências de espionagem, inclusive Yankees, né, os estadunidenses, a gente sabe quem tem história, né. Isso aqui não é um livro de história, mas nós que conhecemos a história, nós que temos contato com a história, sabemos o que aconteceu no Chile, né? Então toda aquela via democrática para o socialismo foi sabotada, né? Com greves, né? Então, desabastecimento, né? Ou seja, os alimentos não chegavam, né? Tinha plantação, mas os alimentos não chegavam nas cidades. Então, ou seja, sabotaram economicamente o governo do Allende, né? Que aqui no caso é o presidente. E a gente vê as várias reações, né? Por exemplo, o Trueba, né? O Esteban Trueba, já quer logo um golpe, né? Fala, vai ter um golpe mesmo, né? Porque, inclusive, desapropriaram a fazenda lá, as Três Marias, né? Então foi feita a cooperativa dos próprios funcionários, os próprios camponeses. Então ele fica absurdado porque isso aqui, isso é o governo marxista mesmo e tal. E olha que é uma via democrática, né? Ou seja, havia liberdade de imprensa, né? A mídia não foi controlada, né? Existiu então, toda uma adesão popular, enquanto que ou seja, o povo estava comemorando realmente essa via socialista, enquanto que a elite, a burguesia, os proprietários estavam lá, né, pegando dinheiro dos bancos, tentando sair do país, né, morrendo de medo dos comunistas, né, ameaça comunista. Né, enquanto que os próprios comunistas, a gente vê que, né, os comunistas não achavam que ia dar certo. Então os comunistas achavam que a via democrática era muito burguesa, né, para eles. Né. Inclusive o Jaime desconfia do Miguel por isso. Né, por mais que ele concorde com as ideias do Miguel, ele acha o Miguel muito exaltado, muito idealista. Né, então você vê como é que as esquerdas são várias esquerdas. Né. Então o Jaime adere ao governo, assim como o Pedro III Garcia. Né, o Pedro III Garcia vai voltar, vai ter um reencontro dele com a Blanca, né, e ele vai se tornar um burocrata. Né, então aquele que é um cantor, né, ou seja, um cara que era subversivo e tal, ele vai se tornar um burocrata e vai cooperar com o governo, né? Esse governo do Allende, que é um governo socialista de várias esquerdas. Então você tem as esquerdas, democratas, liberais de esquerda, você tem os próprios comunistas, né, que vão abrir mão um pouco da revolução aqui, apesar que outros, igual o Miguel, sempre vai imaginar, olha, vai ter luta armada, em algum momento a direita está se armando, né? Então a ideia do Miguel, que é considerado exaltado por eles, né, você está muito exaltado, só que realmente, né, a gente vai acompanhando a história, o senador está o tempo todo, né, conspirando, está ali fazendo ligação dos militares, esperando que os militares mantenham a democracia liberal burguesa, né? Mas a gente vai ver que não vai acontecer isso, né? Porque vai ter o golpe, né? Então realmente vai ter o golpe. E acontece que enquanto o senador, né, que vai narrando a história dos certos pontos de vista dele, ele acha que a democracia será entregue aos políticos, né? A direita, esse pessoal todo conspirou contra o governo do Allende, só que na verdade os militares vão gostar, né? Os militares vão gostar do poder ali e vão se mostrar muito truculentos, porque aí vai ter as cenas terríveis de tortura, né? O próprio Jaime, né? Então mostra uma cena aqui em que lá está o senador Trueba, Esteban Trueba, comemorando o golpe, né? Que foi terrível, um golpe assim, da noite para o dia. E assim, no mesmo nível, né? Assim, no mesmo momento, né? Se você analisar a simultaneidade aqui, em que o filho está sendo torturado, né? Então o filho é preso lá, porque o presidente fala assim, vou chamar os médicos, fala assim, vai ter aí
vai ter um motim da Marinha, né? Então nós vamos nos encastelar aqui, vamos montar resistência aqui, barricada. Só que aí, tanque na rua não tem jeito, né? Então o tanque fecha o país e o presidente morre nos escombros do bombardeio, né? Então o bombardeio do palácio, o palácio presidencial é bombardeado, o Jaime consegue sair, né? Assim, espancado pelos soldados, e ele morre lá depois das torturas, né? Cenas terríveis, né? Assim, o livro vai de mal a pior, né? Então, assim, você está num livro da história do realismo mágico e o livro vai só piorando, um livro de violência, de indignidade, né? Então, ou seja, na verdade, o Jaime realmente vai morrer. O Miguel vai sumir, né? O Miguel já sabe, ó, a direita está se armando, a direita não vai aceitar a democracia, né? Fala, democracia é boa quando a democracia serve aos interesses do dono do poder, né? Então, enquanto a democracia serve, enquanto estava ali sempre a direita ganhando. Então, você pode ver que o candidato várias vezes tentou, né, chegar ao poder, né? Umas 4 vezes, né? Umas 4 vezes o candidato tentou, né, legitimamente, democraticamente, pelas urnas, né? Assim como o candidato do Brasil, nós temos um candidato do Brasil que hoje é presidente, né? Que várias vezes tentou, né, até ele conseguir ser aceito, né? Ser aceito pela burguesia, né? Aderir à burguesia, né, etc. Então, é um governo de esquerda, mas é um governo de esquerda no nível democrático. Então, a ideia aqui era manter um socialismo de forma democrática. Então, você não teve revolução, não teve ditadura do proletariado, não teve controle dos meios de produção, de imprensa, né? Ou seja, o meio de produção foi um sistema de cooperativas, né? As grandes propriedades foram tem um sistema em que os donos da propriedade até receberam, né? Receberam ali papéis do Estado, não foram roubados, né? Só foram roubados, né? Fez uma desapropriação, né? Fez desapropriação porque o Estado pagou e aí o Estado entregou as terras, né? As fazendas para as cooperativas de camponeses, por exemplo. Então os camponeses mesmo faziam. Então é a reforma agrária, né? A reforma agrária em que sentido? Em que eles passam a agir coletivamente. Então não tinha um patrão, né? Não tinha mais o patrão. Os patrões receberam dinheiro do Estado, ó, agora a terra dos funcionários, dos gerentes, dos camponeses, né? E aí o Trueba foi lá, né, armado para tirar satisfações, né? E aí acabou sendo preso lá, ficou refém dos funcionários antigos. E ele precisou lá da Alba, da Blanca e da Alba irem, né, até ele falar, por favor, ajuda lá o senador. E aí ele vai até lá, né, como um camponês com a sua viola lá e tal, vai lá e pede aos camponeses que libertem, né, o senador. Então ele sai, né, vai lá, salva o senador dessa aí. E depois, que interessante, quando vai ter o golpe, né, a Blanca vai salvar o Pedro III Garcia. E aí ele vai ficar lá no porão da casa, lá escondido, né? Até um dia que ela vai falar pro pai, ó, ele tá aqui escondido e tal. E aí vai retribuir, né? Aí o senador que vai retribuir e vai ajudar a que o Pedro III seja exilado junto com a Blanca por meio do Vaticano, né? Eles vão dos padres, os padres começam a fazer esse meio de campo aí, tanto que os militares começam a desconfiar dos padres, né? Que os padres estão ajudando muito os exilados, os refugiados, essas coisas. Então, aí o próximo inimigo agora não é os comunistas, são os padres, né? Então, aí passa aquele sistema de espionagem, né? Todo mundo espionando todo mundo, sistema militar total, né? Fascismo total, culto à bandeira, culto à pátria, aquele negócio. Claro que os burgueses vão adorar isso, né? Os burgueses vão receber suas terras de novo e tal. Só que os burgueses também vão viver naquele desconforto total, porque eles nunca viveram sob a bota dos militares, né? Então todos aqueles civis que viveram vários períodos civis começam a suspeitar que os militares não vão entregar o poder aos civis, né? Os militares não vão entregar os poderes congressistas da direita, né? Que a ideia é essa, igual no Brasil 64, mesma coisa. Eles acharam que os militares iam dar o golpe e ia ter as eleições normais, não teve, né? Inclusive políticos que apoiaram o golpe militar de 64 foram perseguidos pelo golpe militar de 64, né? Então você vê como é que você vai lidar com um monstro, você não consegue controlar, né? Então muita gente que foi favorável aos golpes militares foram perseguidos pelos golpes militares, né? Ou seja, eles acharam que os militares iam dar um golpe e entregar o poder para a direita lá, para os congressistas, para os senadores, né? E eles não. Eles gostaram do poder, né? Os fascistas saíram dos armários, né? Os fascistas saíram dos armários e a história só vai piorando. Então é esse o ponto, né? Assim, resumão das últimas 100 páginas. E quando você acha que o capítulo 13 já foi pesado, né? Tortura, massacre, sumiço de corpos, né? Aí vem o capítulo 14, que aí não dá para ler.
né? Capítulo 14, realmente eu vou dever a Allende aqui, não dá para ler, porque aí você vai assistir, como leitor confortável na sua casa, né? A tortura da Alba, né? Que a Alba é a neta como a casa está sendo né, espionada, né? Então sabe que ela reviu, né, ela conseguiu rever o Miguel, né? E que é o Miguel, é aquele lá, o né, revolucionário, e aí ela vai ser torturada para falar onde ele está. Ela não sabe, né? Ele também não vai falar para ela onde ele está, né? Porque sem condições. E aí vai ser essa parte que eu não terminei, não vou terminar. Então, infelizmente, é um livro que eu não vou terminar de ler, né? Ou seja, chega as partes aqui no final que realmente eu não tenho estômago, eu não tenho paciência para ler tortura, né? Então, muitos romances eu deixei de ler por causa de não ter paciência. Então, o livro realmente não tem final feliz. O próprio senador percebe ratoeira que ele entrou, né? Aquele senador que ficava lá conspirando, guardando a arma, comprando arma, né? Andando com guarda-costas, né? Atacando os marxistas, achando que os militares tratam ele também com a mesma violência, né? Então os militares invadem a casa e distribuem tapa, e o militar é um nada, né? Para o militar ele é um nada, entendeu? Ou seja, para o militar, um congressista, um senador de direita é um nada, né? Então ele é humilhado na própria casa e mostra então que o que eles colocaram no poder, a tirania. E aí aquela figura, né? Aquela figura do general de bigode, Augusto dos bigodes, né? Que é uma referência a Augusto Pinochet, né? Um carrasco total, né? Ou seja, um fascista total, que foi colocado lá pela direita, pelos donos da terra, os donos do poder e pelos poderes, né? Imperialistas. Então colocaram o cara lá. E o cara virou o ditador e ficou lá uns 20 anos, né? Não sei que o Pinochet lá ficou uns 20 anos. Só nos anos 90 o cara depois foi preso, né? Então foi lá para essa história, a história da América Latina em que tentaram se fazer então socialismo por vias democráticas, nem teve revolução não teve revolução, não teve ditadura do proletariado, né? Essa direita aí, o pessoal fala de direita, fala que a esquerda é violenta. Não, aqui é o caso de experiência que a esquerda foi democrática, a esquerda seguiu o protocolo, a esquerda seguiu a Constituição, a esquerda não perseguiu inimigos políticos, não usou os meios de comunicação para fazer lavagem cerebral, etc. Manteve todo aquele modo de vida liberal burguês, né? Liberdade, todas as liberdades foram mantidas, só que aí quando foi mexer nas questões econômicas, as classes dominantes não aceitaram. Ou seja, não mexam nas questões econômicas. Ou seja, o patrão tem que continuar sendo patrão, o explorado tem que continuar sendo explorado, né? Então mostra que aí a situação da classe trabalhadora depois do golpe ficou pior ainda, né? Porque aí foram acabar todos os sindicatos, os direitos trabalhistas, e aí o povo voltou a ser aquele servo. Então ela fala aqui que o povo voltou a ser o servo igual aqueles antigos indígenas que estavam lá no poder espanhol, né? Então voltou ao século XIX. Então todas aquelas conquistas do século XX liberais, né? Ou seja, nem eram conquistas socialistas, eram liberais, com a chegada dos fascistas, né? A extrema direita, então até aquelas conquistas liberais foram perdidas, né? Então eles voltaram, né? Lembra da oscilação, né? É igual no Brasil também, a oscilação. Ora vai para a esquerda, ora para a direita, ora para a esquerda, para a direita, né? Então a coisa vai oscilando, de modo que aqui até o senador que cooperou para o golpe, que conspirou, né? Conspiração pelo golpe, a sabotagem para o golpe, o próprio senador se viu vítima, porque ele perdeu o filho, né? O filho foi torturado e morto, ninguém sabe do filho, né? E aí a neta também é levada, porque só sobrou a neta, né? Não tem mais ninguém, só tem a neta. Lembra que ele só se apegou afetivamente à neta, né? A filha Blanca, né? E o Pedro Garcia foram lá para. E aí no final vai aparecer aquele cara asqueroso da história, que agora no final é o antagonista da história, que é o neto bastardo, né? O neto bastardo que é o Esteban Garcia, né? Esteban Garcia, que aí vai ser um coronel lá dos carabineiros, né? Dos militares, e vai ser o torturador da Alba. Aí eu paro de ler história, porque aí realmente não, né? Eu sabia que tinha uma coisa de ruim com esse cara na história, né? Porque sempre que ele aparece aqui é uma figura sinistra. E realmente é uma figura sinistra, porque ele vai corporificar, né? Mais do que a extrema direita, né? Mais do que a direita, né? Ele é a extrema direita, né? Então aí ele faz. Porque a direita aqui, podemos dizer, é o senador, né? Ele fica sendo a direita aqui, então, porque os caras lá viram a tirania da extrema direita, né? Aí o fascismo saiu do armário, né? Então, nem ele esperava, né? Nem o cara que é de direita, igual aqui no Brasil nós temos vários caras de direita que foram perseguidos pela ditadura, né? Interessante, né? Então você libera o monstro e quem controla, né? Ninguém controla. Então é isso, então é um livro que eu não terminei de ler, né? Não tenho condição de ler, nem sei que página que eu parei aqui, porque vai ficando de embrulhar o estômago, entendeu? Então, sinto muito para vocês, não sei se vocês vão continuar seguindo ele, mas o livro interessa por um valor histórico, né? Assim, literatura de altíssimo nível, só que chega partes aqui que são ilegíveis, ainda mais esses 3 capítulos finais aqui, a coisa vai, né? É isso aí, então
Fica a dica, quem tiver estômago para ler o último capítulo, né, me mostra o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, ok? Nem quer saber, Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.